Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de julho. Foram alguns livros. Eu estive a tentar compensar aqui algum tempo perdido nos últimos meses. Estou a brincar, mas eu nos últimos meses não li tanto como é habitual e efetivamente este mês eu tenho aqui muitos livros para vos mostrar. Portanto, vou passar a falar um bocadinho sobre cada um deles. Comecei o mês de julho aqui com o livro Porco Assado de Anh Yu, um livro que tem uma premissa, ou pelo menos o início deste livro é qualquer coisa de extraordinário. Nós temos aqui um casal, o homem diz que finalmente vão fazer umas férias, portanto para ela fazer a mala e preparar-se para saírem e seguirem viagem logo nesse dia. E é isso que ela está a fazer e está a pensar na roupa que vai levar, quando decide perguntar ao marido o que é que ele acha, qual dos dois lenços é que ela há de levar, e dá com ele na banheira, nu, traseiro para o ar, afogado num mínimo de água. E ao lado tem uma imagem desenhada por ele de um homem-peixe. A parte do peixe está extremamente realista, a parte do homem tem assim umas feições um bocado esbatidas. E portanto nós temos aqui o início do livro que é assim só estrondoso. O que é que acontece? Acontece que, tal como o início do livro, o resto da história é bastante peculiar e, portanto, eu estava à espera dela tentar perceber o que é que tinha acontecido ao marido, porque, quer dizer, ele afogou-se na banheira, tem de ter sido propositado, porque a mesma posição em que ela o encontra não faz sentido, e o não fazer sentido é uma sensação que se arrasta um bocadinho aqui neste livro. Não é tanto o não fazer sentido de as coisas que ela está a experienciar não fazerem sentido. Nós temos aqui uma mulher que, ao mesmo tempo que está a tentar perceber o que é aquele homem-peixe, o que é aquilo que o marido desenhou antes de morrer e de que forma isso pode estar ligado com a morte dele, no fundo é um livro de autodescoberta. É um livro muito pequenino e é um livro muito estranho. E portanto nós vamos seguindo aqui esta mulher à medida que ela se vai descobrindo pela primeira vez sozinha no mundo. Portanto não está dependente dos pais, não está dependente do marido, finalmente pode recuperar a pessoa que era antes do casamento, e nós vamos ver aqui um bocadinho essa autodescoberta e também a descoberta de o que é, afinal, aquele homem-peixe e o que é o mundo da água, que ela, desde a morte do marido, que acaba por sonhar às vezes com o mundo da água. É um livro que fala sobre saúde mental e, portanto, tudo isto acaba por ser uma metáfora, mas é um livro ao mesmo tempo estranho, é um livro que nós temos de estar com a mente aberta para ele. Há aqui coisas que nunca são explicadas, mas é um livro interessante. Se é o melhor livro que eu já li, não. Se é um livro peculiar, é definitivamente interessante também. E esta capa é só linda. Valeu a pena e eu tenho a sensação que este é um daqueles livros que eu eventualmente, lá muito para a frente, sou capaz de reler só para ver como é que perspectiva esta história numa outra fase de vida. Depois tenho aqui uma história que eu estava muito ansiosa para ler, que eu estava muito curiosa para ler, para conhecer, porque a premissa também é muito interessante. Temos aqui Criaturas Extremamente Inteligentes, de Shelby Van Pelt, um livro que me foi enviado pela Cultura, a quem eu agradeço imenso. Esta história ficou no meu radar quando vi que o livro estava nomeado aos prémios do Goodreads. Sinceramente, eu neste momento não tenho certeza de quais eram os prémios, não sei se era o de primeiro romance, ou seja, de obra de estreia, se era melhor livro do ano ou, sinceramente, não lembro qual era o prémio. Sei que pensei, bem, houve tantos documentários sobre polvos que eventualmente iria acontecer alguém escrever uma história em que um polvo fosse uma das personagens principais. Ao mesmo tempo tinha um bocadinho medo de como isso pudesse estar, se poderia ser muito fantasioso, porque temos aqui uma senhora na casa dos 70 a comunicar com um polvo e portanto há sempre aquele risco de as coisas estarem feitas de uma maneira pouco realista. E eu fico muito contente por dizer que não, este livro está muito bem escrito, está muito bem feito, é muito realista na parte da comunicação. Nós temos aqui três personagens principais, temos a Tova, então a senhora de 70 anos, temos o Marcelos, que é um polvo que está em cativeiro já há cerca de 3, 4 anos. Ele sabe que a vida dele está a chegar ao fim porque existe uma média de esperança de vida de um polvo gigante do Pacífico
e ele sabe qual é a idade que tem e, portanto, sabe que o tempo dele está a chegar ao fim. E além disso, temos o Cameron, e o Cameron anda em busca de respostas depois de uma infância e de uma juventude em que as respostas não abundaram relativamente à mãe, relativamente à família. Ele foi criado por uma tia e, portanto, nós vamos ver aqui estas três personagens coabitarem no mesmo espaço e partilharem experiências, e é muito interessante ver a forma como o Marcelos vai comunicando com a Tova. Por falar nisso, ele não comunica com mais ninguém porque ninguém é digno do tempo dele, porque nós somos um bocado parvos, nós humanos somos um bocado parvos e, portanto, não vale a pena estar a comunicar com ninguém porque é só a trabalheira e por aqui. Portanto, é uma história muito bonita, é uma história sobre luto, é uma história sobre uma mulher que perdeu o filho quando ele tinha 18 anos, não sabe especificamente o que é que lhe aconteceu e é a dor de uma vida inteira a querer saber efetivamente o que é que aconteceu, a imaginar como é que teria sido se o filho não tivesse morrido, desaparecido, qual seria a vida que ele teria agora e, portanto, é extremamente antinatura um filho morrer ou desaparecer antes de um pai, e a forma como está trabalhado neste livro é só linda, é mesmo muito bonito. O próximo livro que eu tenho para falar, na realidade eu não li o livro inteiro, eu li apenas um dos textos que está contido no livro, porque queria participar no desafio da Quem Me Lera do Ler a Diferença. Ela voltou e, portanto, todos os meses está a lançar um desafio, e um deles era o Corpo Não Paga Renda. Posso estar errada aqui na sequência de palavras, mas depois, se estiver errada, eu hei de deixar aqui o correto. E, portanto, a ideia era ler livros em que o papel do corpo fosse relevante. Muitas vezes o corpo é visto de uma determinada maneira pela sociedade e isso acaba por condicionar as pessoas na forma como vivem. E lá está, um corpo não paga renda. E, portanto, o que eu decidi pegar foi aqui o Bad Feminist, de Roxane Gay, e o ensaio que eu decidi ler então para a temática do mês de julho é aqui o Reaching for Catharsis, Getting Fat, Right or Wrong, and Diana Speckler Skinny. Este ensaio não é muito grande, ele tem cerca de 30 páginas, não sei se tanto, e é um ensaio em que a autora contrapõe aqui a experiência dela ao ir para um campo de férias de gordos, numa altura em que ela sofreu, não tenho certeza se foi uma violação, mas pelo menos algo que a colocou fisicamente em perigo e no sentido de assalto sexual, e isso fez com que ela começasse a comer, não só como uma forma de se confortar ela própria, mas porque ela percebeu-se que as pessoas mais largas ocupam mais espaço, mas acabam por se tornar mais invisíveis aos olhos dos outros, e portanto comer para ela passou a ser uma forma de se proteger, não só pela questão do conforto que a comida trazia, mas também então por essa questão da invisibilidade, porque uma pessoa gorda dificilmente é atacada na rua, em comparação com uma rapariga curvilínea ou então magra, e portanto isto é uma forma de a autora se proteger, e ela vai falar então aqui da experiência dela nesse campo de férias para gordos, e vai contrapor com uma história que ela leu, então o Skinny, em que nós vemos a experiência de alguém num campo de gordos, mas de uma perspectiva que ela acha que não será especificamente a mais realista, ao ponto em que ela depois vai procurar a autora para ver como é que ela é fisicamente, também para ter uma ideia do ponto de onde ela está a escrever. Foi uma história muito interessante, é um ensaio que efetivamente vale a pena ler. E se esta é a qualidade do ensaio, deste ensaio, então os outros eu tenho certeza que vou gostar muito da perspectiva da autora nestas temáticas. E portanto deixo aqui a sugestão de irem ver o desafio Ler a Diferença. Agora durante o mês de agosto está a ser Isto Não É Amor, portanto relações abusivas, seja a nível romântico, seja a nível parental, seja a que nível for, portanto
relações em que é suposto haver amor, proximidade, respeito, e que se assume que isso existe naquele tipo de relação e isso está a falhar. Portanto, vão ver, ler a diferença é efetivamente um desafio que eu gosto muito e quando consigo, gosto de participar. Portanto, até agora acho que ainda não falhei nenhum e em agosto já li um livro que acabou por estar dentro da temática e estou agora a ler outro, portanto vale muito a pena, vão ver o desafio e aproveitem para participar. Depois decidi começar aqui uma coleção em que eu às vezes realmente eu penso nunca mais vou meter numa igual e depois o que é que eu faço mesmo numa igual? Ou pior ainda, porque eu não sei qual é o fim à vista disto, não há fim à vista. E portanto eu comecei a ler aqui Spy Family, em julho li o primeiro volume e o segundo volume. Tenho a dizer que o segundo volume fica um bocadinho atrás do primeiro, mas eu acho que é porque o primeiro tem aquele impacto todo de uau, isto é novo e é giro e as personagens são engraçadas, e no segundo nós já estamos a vê-los a levar um bocadinho a cabo a missão deles e no fundo não acontece tanta coisa e é mais um passo entre aquilo que nós demos início e aquilo que vai acontecer a seguir. Portanto, gostei muito na mesma, acho que é uma história muito engraçada. Nós temos aqui o Twilight é um espião e ele geralmente trabalha sozinho, portanto ele nem sequer tem companheiros, ele trabalha sozinho. No entanto, propõe-lhe uma missão em que ele tem de chegar a alguém que está nos quadros de direção de uma escola. Só que para ele fazer isso, ele vai ter de arranjar uma família, porque ele vai ter de conseguir entrar numa escola que é exclusiva e portanto não vai ser fácil de fazer a menos que ele tenha uma família. Conclusão, ele tem de arranjar uma criança e tem de arranjar uma mulher, porque nessa escola também só entram famílias constituídas de forma normalizada, portanto, um homem, uma mulher, crianças. Portanto, no primeiro volume nós vemos aqui então o Twilight a ir a um orfanato, a escolher uma criança, e vamos ver que essa criança vai ser provavelmente a maior fonte de risota destes livros, porque ela tem uma característica que o Twilight não está, eu ia para dizer familiarizado, mas na realidade ele não tem noção sequer que existe, porque a Anya é muito controlada em mostrar o dom dela, porque ela sabe que as pessoas não gostam, ficam preocupadas ou então com medo e portanto ela simplesmente vai fazendo a vida dela e faz de conta que não existe. Eu também não vos estou a dizer o que é. E depois então descobrem que têm de ter também uma mãe naquela família e ele vai ter de arranjar aqui alguém para fazer esse papel. Nós vamos ver aqui uma dinâmica familiar de 3 pessoas que estão a coabitar no mesmo espaço e que não se conhecem de lado nenhum, portanto estão-se a conhecer. No fundo estão-se a conhecer, mas a um nível muito superficial, porque todos eles têm segredos. Lá está. Esta família não é de todo normal, nem na forma como foi criada, nem nas pessoas que a compõem e, portanto, todos eles têm segredos que não querem que os outros dois saibam e está a ser muito giro e vamos ver quantos volumes é que este mangá vai ter. Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Por enquanto, o 10º sai, aliás, o 10º em inglês sai em novembro, e ainda não há uma previsão de data de término para este mangá. Daí a minha asneira, porque eu já fiz isto com The Promised Neverland. Vamos ver se isto não fica muito acima dos 20 volumes com Promised Neverland. Depois, se vocês viram o meu book haul do mês de junho, julho, já terão visto que eu comprei um livro para tirar teimas. E esse livro foi aqui A Teoria do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu estou a querer tirar temas porque eu adorei o primeiro, o segundo irritou-me profundamente e eu pensei, bem, se isto for por este caminho eu não sei se quero continuar a ler a autora, portanto vou ter de ler mais um para desempatar. Gostei imenso deste livro, gostei mesmo muito. Vamos ignorar a história do segundo, aliás não é a história é interessante, vamos ignorar a personagem da Bee, que me ficou atravessada na garganta. Neste livro nós temos aqui a Elsie e temos o Jack. São 2 pessoas que trabalham na mesma área da ciência, portanto a nível de física. No entanto, nós temos aqui uma contraposição entre física teórica e física experimental. Vamos perceber mais como é que funciona a física teórica e física experimental e algumas quesílias que existem entre os 2 tipos de físicos. E vamos ver aqui a Elsie a querer muito um lugar naquela academia. Portanto, ela está a tentar conseguir uma posição
académica, onde ela possa fazer pesquisa sem ter de estar a lecionar, sem ter de estar a ser uma professora assistente, e portanto ela está à procura de desenvolver mais e de conseguir ganhar tempo e dinheiro para desenvolver as ideias dela dentro da área, portanto investigar mais dentro da área de interesse dela. E portanto nós temos aqui uma Elsie com um trabalho extra extremamente peculiar, porque ela é acompanhante. Acompanhante no sentido de acompanhante só, ela é uma namorada falsa, portanto ela é contratada para ir a determinados eventos com alguém que lhe está a pagar, ela não tem de fazer absolutamente nada que não seja estar ali e ter as conversas que as pessoas precisam que ela tenha, e portanto é a Elsie desde muito nova que aprendeu a desenvolver a personalidade dela no sentido daquilo que as pessoas precisam que ela seja. E portanto a Elsie não sabe na realidade qual é a personalidade dela. E eu tenho a dizer que esta é provavelmente a personagem com maior desenvolvimento dos livros da Hailey Hazelwood que eu já li até agora, porque nós vamos ver a Elsie a ser obrigada a descobrir quem é. E à medida que ela vai ganhando esse conhecimento, quem sou, o que é que eu quero efetivamente para além daquilo que as pessoas querem e esperam de mim, é muito interessante ver a forma como as relações com as pessoas que estão à volta dela vão mudando. E portanto eu gostei muito deste livro. Acho que ainda vou precisar de tirar as temas mais uma vez, portanto neste momento a balança está a pender para o... Eu gosto dos livros da Hailey Hazelwood. Gostei muito das cenas, aqui não há nenhuma cena enfiada a martelo, que foi o que eu não gostei também na Ciência do Amor. E portanto estou curiosa para ver o que é que vem a seguir e é isso. Se bem que eu acho que o livro seguinte é um livro de fantasia com vampiros e lobisomens, eu não tenho certeza se me está a apetecer voltar a essa parte, essa fase já ficou lá para trás. Portanto vamos ver, mas este gostei mesmo muito. Depois tenho aqui O Rapaz e o Cão, de Seishu As, um livro que me foi enviado pela Presença, desde já muito obrigada. Eu gostei muito de ler este livro. Eu geralmente não leio livros que tenham animais, porque tendencialmente as coisas não correm muito bem para os animais, entenda-se. E portanto, uma coisa é eu chorar com os livros que estou a ler, com determinadas coisas que estejam nos livros que eu estou a ler, mas eu não começo um livro especificamente a pensar eu vou sofrer tanto com este livro, estou deserta para estar aqui a chorar que nem uma Maria Madalena. Não, isso não acontece. Uma coisa é eu ser apanhada pela história, outra coisa é eu começar um livro a achar que vou estar a lavar-me em lágrimas. Neste caso, eu achei interessante a premissa. Nós temos aqui um cão que é encontrado por alguém logo no início, ao pé de uma loja de conveniência, e a pessoa decide levar o cão para casa porque a pessoa da loja diz que ele já está ali há algum tempo e não parece estar a ir a lado nenhum, nem que haja alguém à procura dele. E portanto nós vamos ver aqui a forma como este cão vai passando pela vida de 6 pessoas diferentes, ou 7, se considerarmos que que uma das narrativas é um casal. E nós vamos ver não só o que aquele cão faz pelas pessoas em si, portanto a forma como ele acaba por ser incluído na vida deles, mas a forma como cada um deles tinha necessidade de que este cão aparecesse na vida deles. Portanto, qual é a perspectiva de cada uma dessas pessoas? O que é que fez com que eles estivessem naquele ponto da vida deles? O que é que levou a que tomassem os caminhos que levaram até àquele ponto de vida? Se já tinham tido animais na vida deles ou não? E há aqui uma questão que é, todos eles se apercebem que este cão em específico está sempre a olhar para o mesmo ponto no horizonte e, portanto, assumem todos que ele estará à procura de alguém. Esta história passa-se depois de um terremoto que foi seguido por um tsunami no Japão e, portanto, há muita destruição no país que eles ainda estão a tentar resolver. Mesmo as pessoas que levam o cão ao veterinário e que percebem que ele tem um chip, não conseguem entrar em contacto com a pessoa a quem o cão pertence. E, portanto, o cão vai ficando com essas pessoas durante algum tempo e, eventualmente, ele acaba por seguir viagem. E a forma como ele acaba por deixar essas pessoas para trás, houve alturas em que me fez rir imenso, pelos motivos possivelmente errados. E que eu não posso falar neles porque são spoilers, eu não posso dizer o porquê dele seguir viagem. No entanto, posso dizer sim que gostei muito desta história, gostei muito do Tamon. O Tamon é um cão que tem
tem um objetivo. Ele tem um objetivo, mas isso não o impede de parar e ajudar as pessoas pelo caminho. E eu não estou a falar de ajudar as pessoas em tenho um problema neste momento, vou resolver. Ele fica durante algum tempo mesmo com as pessoas. Eu não tenho certeza aqui se há alguém que fique com ele durante um ano ou um bocadinho mais. Mas o que nós sabemos é que desde o momento em que a história começa até o momento do fim da história passaram cerca de 6 anos e portanto é aqui uma história então que se vai prolongando no tempo, desde o momento do terremoto até o momento em que ele efetivamente chega ao sítio que ele procurava chegar. É uma história que eu gostei muito de ler, para quem gosta de histórias com animais, definitivamente acho que vale a pena. E se alguém ler, por favor, venham falar comigo para eu explicar o porquê de eu me ter rido tanto com este livro em momentos que se calhar não eram para me rir, porque eu preciso de falar sobre isso, mas eu não quero dar spoilers a ninguém, portanto, por favor, venham falar comigo. O último livro terminado ainda durante o mês de julho foi aqui A Princesa e a Tosta de Queijo, de Deia Muniz, um livro de banda desenhada da 08, da IN, e que eu fiquei muito curiosa, mas muito curiosa mesmo, depois de ver a live que a editora esteve a fazer com a autora. E portanto, a autora é brasileira, está a viver nos Estados Unidos e tudo o que ela disse relativamente a esta história eu adorei. E pensei, eu tenho mesmo de ler aquilo, porque para começar a autora tem piada, portanto o livro possivelmente também seguirá por essa linha. Spoiler alert, segue, eu ri muito com este livro. Além disso, é baseado na história da autora com a esposa e portanto quero ler, quero muito ler. O que é que nós temos aqui? Temos Lady Camembert. O pai da Lady Camembert não está muito bem de saúde, ele sabe que o fim se está a aproximar e, portanto, pede encarecidamente à filha para que se case. E ela diz-lhe, mas pai, tu sabes que eu não gosto de homens. E ele diz-lhe, eu sei, e sei que ia ser algo que ia estar a fazer um esforço, mas tu sabes também que, por lei, tu não vais poder herdar nada daquilo que eu tenho, porque tudo isso tem de ser passado para alguém do sexo masculino. E portanto é o próprio pai que lhe sugere que ela se vista de homem e que vá viver para outra cidade onde ninguém conheça, em que ninguém saiba quem ela é e quais são as ligações a ele, de maneira a que possa viver a vida dela e, no fundo, ter mais liberdade do que aquela que ela tem. E é isso que ela faz. Portanto, Lady Camembert passa a ser Conde Camembert e vai para um reino ao lado. O que acontece é que ele acaba por conhecer a Princesa Brie e começa a desenvolver ali uma pequena paixoneta que de pequena não tem nada e vai crescendo, e eu adoro as expressões das personagens. Como eu disse, é um livro que tem muito humor, é um livro em que praticamente todas as personagens que têm, aliás, todas as personagens que têm um nome relacionado com queijo. É um livro que está relacionado com moda e com preocupações ecológicas e, portanto, foi um livro que eu gostei imenso de ver. Nós temos aqui uma personagem a fazer-se passar por algo que não é, só para conseguir ter alguma liberdade. No fundo, também lhe está a custar muito, porque a liberdade que ela tem não é assim tão grande quanto isso. Até porque qualquer pessoa que descubra quem ela é na realidade pode deitar tudo a perder e, portanto, ela não pode fazer a vida que quer, porque ela é uma mulher em que cada vez que sai à rua tem de se vestir de homem. Isto não tem nada a ver com transgéneros, absolutamente nada. Isto é mesmo alguém que, para conseguir viver a vida que quer e ser a pessoa que é, tem de esconder uma parte da pessoa que é, efetivamente. A dinâmica entre essas personagens é muito gira. Nós temos aqui a Princesa Brie e temos as amigas dela e nós vamos vendo aqui a forma como esta amizade e esta paixoneta se vai desenvolvendo e vamos vendo também o que acontece quando o disfarce de Lady Camembert acaba por ficar em risco de ruir. E, portanto, um livro que eu gostei imenso, um livro que aconselho, vão-se rir imenso. As expressões das personagens são qualquer coisa, é hilariante, tem aqui mesmo partes hilariantes, ao mesmo tempo que fala em temáticas importantes e, portanto, a roupagem do humor, vocês sabem que geralmente funciona para mim, desde que não seja feita em exagero, e aqui está mesmo no ponto certo. E como eu disse, aquele foi o último livro que eu terminei, no entanto, dos últimos, 8 dias do mês, eu estive de volta de um livro e eu não posso deixar de falar nele, apesar de que eu terminei apenas em agosto. Vai haver um vlog de leitura para ele e eu vou falar dele efetivamente no mês de agosto. Aqui eu vou só deixar um cheirinho e, portanto, a minha última semana do mês de julho foi passada
aqui com A Sombra Alastra, que é o volume 4 da Roda do Tempo, de Robert Jordan, e eu tenho a dizer que até ao final do mês eu devia ter lido cerca de 1/3 do livro. Este livro tem 1036 páginas e eu tinha andado por volta das 370 e poucas, 380 quando cheguei ao final do mês. É um livro que eu gostei imenso de ler, mas eu sobre isso vou falar mais então no mês de agosto e nas leituras e no vlog, tudo. Aqui posso dizer que o início é um bocadinho lento. Estamos a falar do início de 300 páginas. Mas quando vocês apanham aquele ponto em que as coisas começam a acontecer, a informação começa a vir, vocês não conseguem parar porque vocês querem saber o que é que acontece a seguir. Querem saber mais sobre este mundo, sobre estas personagens. É a primeira vez que Robert Jordan nos dá tanta informação sem ser de passagem e, portanto, é esperarem pela opinião, mas digo já, peguem nesta coleção, por amor de Deus, eu quero os 14 volumes em Portugal. Portanto, eu sei, são muitos, são enormes, mas vale tanto a pena, tanto. E portanto, estes são então os livros que eu li durante o mês de julho, tendo em conta que estão aqui 3 bandas desenhadas e um livro que eu não li, o livro de uma ponta à outra, li só o ensaio que me interessava ler, então para a temática do Ler a Diferença. Foram leituras muito boas, eu estou muito contente com o meu mês de julho, não necessariamente pela questão da quantidade de livros que eu li, apesar disso também me deixar contente porque uma pessoa passa o tempo a comprar livros e os livros entram e se não forem lidos, um dia destes há uma avalanche e eu vou morrer subterrada. E na realidade eu não quero isso, nem... pronto. Sou muito nova para morrer debaixo de uma avalanche de livros. Isso pode acontecer quando eu tiver tipo 80 anos e espero ainda estar com visão para continuar a lê-los, porque eles não podem continuar a chegar a casa sem serem lidos. Portanto, ainda bem que a pilha de livros também está grandinha, que é para compensar pelas pilhas de livros que têm chegado cá. Vocês têm aqui pelo menos 2 livros que já têm sugestão de leitura, portanto, As Criaturas Extremamente Inteligentes e O Rapaz e o Cão. Deixem-me nos comentários se ficaram com vontade de ler algum destes livros, se têm vontade de mergulhar neste mundo que é Roda do Tempo e que eu ainda estou a descobrir tantos segredos que há por descobrir nesta história que me está a deixar assim só... Eu ia para dizer quanto é que... não posso falar deste livro ainda, que eu só li 1/3 deste livro neste mês, mas pronto. Vamos ficar por aqui. Digam-me nos comentários então se há aqui algum livro que vocês achem que ia funcionar assim muito bem para vocês, se há algum que vocês já tenham lido, se houve algum que vocês já leram e gostaram, se não gostaram, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!